Opa, você tá bom, Nick? Aqui novamente mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer o presente de um amigo, de um irmão, que mandou esse microfone aqui de lapela de presente. Vai fazer com que esses vídeos cada vez fiquem com um som melhor. Imensamente grato, irmão. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas agradeço, ele sabe que é de coração. Obrigado, viu? Eu acho que nada mais justo falar sobre um tema que tem relacionado com falar, que basicamente é o que a gente comenta aqui, a oração, né? Então, orar significa falar, se comunicar. Quando você fala com alguém. Existe um porquê de você falar com um indivíduo. Mas é quando você fala especialmente com aquele que lhe criou. Então, você tem um nome específico, tem uma palavra específica, a gente chama de oração. Tem até um vídeo que eu faço aqui fiz aqui no canal, que está relacionado àquele verbo que é adorar, né? Orar para, né? Adorar. Tem gente que fala assim, eu adoro chocolate, eu adoro pizza. Então você ora pro chocolate, você ora pra pizza. Não, né? Então, muitas vezes a gente usa palavras de formas descabidas, ou seja, de formas o qual não está relacionado ao sentido real daquela palavra, né? Então, no fundo, quem é que você adora? Você se comunica, né? Você ora, mas para quem? Você adora quem, né? E aí tem uma das coisas que eu acho muito importante aqui nesse canal, é sempre que primeiro, a ideia desse canal é sempre quando tem uma ideia, quando Deus me permite receber alguma ideia que seja extremamente importante, eu venho aqui e compartilho. Então, durante anos, eu ficava tendo essas ideias, assim, essa minha comunicação com o pai foi aumentando, então eu tinha cadernos. Eu pegava aquelas ideias, inicialmente coloquei, na realidade comecei a colocar, escrevi um post-it. E eu começava a botar post-it para tudo quanto era lado. E aquelas ideias elas iam se perdendo. Quando eu falo essas ideias, são essas conversas, que por vezes eu posso até transformar aquilo em algo palpável, algo real, mas muitas vezes essas ideias, essas compreensões, essas reflexões vinham para funcionar no aspecto terapêutico, ou seja, um aspecto de reequilíbrio do meu indivíduo, que é o que eu tento trazer nesse canal, né? Quando eu tento fazer ter uma conversa com você, eu estou tentando exportar, trazer de dentro de mim para você através dessa palavra, através dessa oração, que não deixa de ser um tipo de oração, onde eu estou compartilhando aquilo que Deus me permitiu conhecer como um ponto, uma faceta da verdade. E por isso que eu acho rico essas coisas que, de algum jeito, eu tenho tentado compartilhar com você aqui. E aí, inicialmente, eu escrevia nesses post-its, né? Só que eu fui, lógico, terapeuticamente servia para mim, mas alguns pontos eu queria guardar e ficava muito confuso. Então eu pegava aqueles post-its e botava dentro de uma folha de ofício e ficava grudando ali, e depois eu guardava aquilo ali. Quando eu fui ver, estava um grande emaranhado. Aí até veio a ideia de ter um caderno, como se fosse um diário, mas não um diário, né? Porque o diário você escreve sobre o seu dia, não. Ali, basicamente, as ideias que surgiam em níveis diversos, né? Eu pegava e colocava, concentrava. Ao longo do tempo, eu fui observando que existiam temas específicos que eu comentava. E esses temas eu fui reorientando até a forma como eu lidava com aquele caderno. E não foi um caderno, foram muitos cadernos, tá? Eu não parei de fazer essa parte do caderno. Só que eu observei que quando eu me propus a gravar vídeos, de algum jeito foi melhor. Por quê? Primeiro, eu estou compartilhando com meus irmãos aquilo que de algum jeito Deus me permite conhecer como uma faceta da verdade. Por que eu falo faceta da verdade? Porque eu não sou o dono da verdade. Deus, ele é o dono da verdade. Então ele consegue conhecer tudo por todas as suas faces. Por exemplo, esse chinelo aqui. O chinelo aqui foi o homem que fez, certo? Mas só que para que ele exista, existe uma matéria-prima, e a gente já conversou sobre isso aqui antes, para se fazer esse chinelo. Né? Quando eu vejo esse chinelo, eu vejo por um ângulo, mas existe um outro ângulo que eu não posso ver. Existe o conteúdo, existe a forma, existe a função desse chinelo. Eu conheço tudo? Não. Eu tenho uma noção? Tenho. Então eu conheço uma face daquilo que de algum jeito me apresenta como verdade. Só que aqui eu estou falando do quê? De um chinelo, que é uma coisa que o ser humano acabou inventando. Ou seja, ventou essa ideia na cabeça dele, ele foi lá, transformou aquilo à realidade, e de algum jeito a gente acaba usando isso. Mas é quando você observa todo esse entorno, tudo as coisas naturais, como que você lida com isso? E por isso que eu falo de uma face da verdade. E aí, retornando, eu fui colocando essas ideias, né, compartilhando essas ideias nesse caderno, e aí chegou a oportunidade de gravar esses vídeos. E eu tenho feito isso, desde esse momento até agora, né? E tem uma compreensão que aqui
eu já passei alguns vídeos, ela, sim, ela é verdadeira, porém não por total, tal como eu pensava, tal como muitos pensam. Por isso que esse vídeo aqui, ele combina muito com essa ideia do orar, né? Com quem você está se comunicando, né? Você está adorando quem? Você está orando para quem? Você está se comunicando para com quem? E um termo que a gente ouviu, ou pelo menos que é muito frequente a gente ouvir, é que a palavra tem poder, e muitas vezes eu repeti aqui nesse canal. Muitas vezes eu repeti nesse canal. E realmente, a palavra tem poder. Só que eu não tinha percebido uma outra instância desse comentário. E por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, para atualizar parte dos meus comentários. E é lógico que Deus vai permitir aquelas pessoas que têm interesse conhecer esse vídeo quando for necessário. Quando a gente fala que a palavra tem poder, ela sim tem poder. E eu usava assim o exemplo, tipo assim, se alguém vai lá e fala mata, e aquela pessoa como falou para, se comunicou para matar outro indivíduo, aquilo ali muitas vezes aconteceu na história por apenas uma palavra. Aí você observa, não, a palavra tem poder. Mas veja esse exemplo, matar. Se você fala com alguém assim, ama aquele fulano, esse mesmo ser que manda, que diz que manda, né? Que diz que governa, que diz que impera, ele tem o poder de fazer outra pessoa amar um outro alguém? Eu não tinha meditado sobre esse assunto. E hoje observo que não. Você não pode amar uma outra pessoa se você, no fundo, não está aliado ao Deus real, ao único Deus, ao Pai. Por isso que Jesus ele vem e fala assim, ama o próximo como a ti mesmo. Aí você, opa, não, isso é fácil. Porque eu sei como eu me amo. E aí você vai lá e você faz as coisas que supostamente você faria com você faria com o outro, né? Mas será que você se ama? Muitas pessoas não sabem que amam. E aí ele vem em um novo mandamento, vos trarei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando ele fala isso, o que você observa? Que não é mais da forma como você entende o amor, mas da forma como ele lhe apresenta o amor. E aí quando você observa que ele lhe apresenta o amor diante de sua paixão por você e por todos aqueles outros, o qual realmente o recebem como filho do Pai, como mediador, e quando ele vai lá e fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele demonstra que esse amor é esse sentido o qual você tem que ter, esse movimento o qual você tem que ter para alcançar o Pai real. Qual a finalidade da sua existência? Em geral, a gente vive nessa rotina tão bizarra que é um outro nível de escravidão e você não percebe, e que Jesus vem justamente romper com esses grilhões, com essas correntes. A única forma de você fazer isso é amar. E o amar é um movimento que você tem. Esse movimento em sentido, direção em sentido ao Pai, aquele que lhe criou. Mas, se você continua pensando que a sua vida, a sua rotina, a finalidade da sua existência é colocar comida no prato do seu prato, da sua família, ter um abrigo, você acha que é isso? Você está justamente pensando de uma forma material e não uma forma espiritual. Essa forma que transcende o ser. E para isso é necessário amor. E para isso é necessário você entender que a palavra tem poder, porém, mais que a palavra é um efeito, a palavra é uma ferramenta. Quem tem poder de verdade é o Pai. Então, quando por vezes eu usei, peço desculpa, se eu usei esse enredo aqui, a palavra tem poder, demonstrando a palavra como se ela tivesse poder, peço desculpa se eu comentei isso, porque no fundo, não é ela que tem poder, e hoje eu percebo isso. A palavra é apenas um efeito, ela é uma ferramenta. Então ela continua tendo poder, mas não é ela que tem poder. Quem tem poder é o próprio Pai. É lógico que parece uma relação óbvia. E eu entendo essa obviedade. Mas eu gosto de fazer essas conexões. Porque por vezes a gente reproduz falas, orações, sem entender o poder delas. Engraçado, poder, poder, poder. Olha que palavra. Ele tem poder e ele pode. Você muda
de um substantivo para um verbo. E o verbo é aquela palavra que expressa um movimento. Então, se você está aqui, você existe aqui, e você não se preocupa de fato com as palavras que estão ao seu entorno, você deixa de entender que elas sim possuem poder. Mas elas possuem o poder de elevar a sua alma ou reduzir a sua alma. E quando se reduz a sua alma, não é que ela extirpa a sua alma, mas reduz a sua alma, a sua possibilidade de reconhecer você mesmo como um indivíduo. E que foi criado pelo Pai. E que é um ser especial. Quando você, por causa das palavras que usa, você se reduz, você reduz a própria compreensão do Pai. Porque se Ele permitiu que você aqui estivesse, será que as palavras que você deveria usar, conhecer, compartilhar, será que elas não devem ser ricas, abundantes? Porque, aparentemente, tudo que eu observo, ou grande parte das coisas que eu observo ao meu entorno, estão relacionadas à escassez. Uma escassez mental, uma escassez daquele espírito que naquele momento vive dentro daquele corpo, aquela alma. Será que isso é correto? A palavra tem poder. Sim, mas pro bem e pro mal. Esses dias eu tinha visto fui um podcast e eu achei interessante. Porque uma das discussões foi uma passagem na Bíblia que falava que aqueles que seguissem Jesus Cristo seriam perseguidos, açoitados, e assim vai. E aí eu vi nesse debate dois indivíduos conversando, um defendendo Jesus e o outro falando que Jesus foi mentiroso. E esse que falou que Jesus era mentiroso, ele basicamente usou a palavra como poder. Como assim? Ele pegou aquele rido, toda aquela passagem, que aí você pode consultar na Bíblia, que fala sobre essa parte, né? E ele quis cravar cada uma daquelas palavras como se ela tivesse um simbolismo único e que se você rompe uma partezinha desse simbolismo, você faz com que todo aquele dizer seja invalidado. E aí foi nesse momento que Deus me permitiu conhecer esse conceito da palavra tem poder. Onde algumas pessoas, algumas tradições, elas consideram realmente que a palavra tem poder. Só que elas não pensam da forma como eu estou meditando com você aqui agora. Por quê? Quando a gente fala palavra, imagina, todo esse discurso que eu estou tendo aqui, ele é composto por palavras. Só que quando você fala que a palavra tem poder, tem uma pontezinha que, em geral, comumente a gente não vai parar para pensar, mas existem tradições, existem indivíduos que transpõem isso e levam a palavra para um aspecto ritualístico. E quando se leva isso para um ritual, aquilo ganha um outro sentido. Porque esse composto de palavras forma um símbolo. Um símbolo é como se você unisse diversos signos dentro de algo que, em função desses signos, a palavra seria um desses signos, é como se formasse um grande escudo, um grande amuleto, algo que tem um poder, não nesse nível material, mas no nível espiritual. E se você não tem essa percepção, porque você desconhece, não faz diferença para você. Talvez você use, mas você está coletando esse signo, essa palavra, dentro de um símbolo que é algo maior, que é como se fosse um grande aparato ritualístico, e você cata aquilo ali, você usa sem saber, mas tem outros que usam contra você sem você perceber. E daí que Deus me permitir conhecer isso, para compartilhar aqui com você, para que de alguma forma você se proteja. E você tenha consciência que quando você fala, que você emana essas palavras. Sim, essas palavras, ainda que para você sejam talvez besteira, ainda que para você seja só apenas uma forma de se comunicar, entenda que para outras pessoas não. Entenda que para outras pessoas, além dessa face, desse aspecto, desse objeto,
existem coisas por trás, coisas ocultas, que por vezes você não está nem aí, mas estão sendo usadas contra você. Por quê? Porque além desse mundo material, esse mundo concreto, na parte visível, existe um mundo invisível. E o mundo invisível, muitas vezes você não está nem aí, mas outras pessoas, justamente por você não estar nem aí, se aproveitam dele e usam isso contra você. Usam contra uma arma também nesse mundo invisível, mas que opera, sem dúvida, em você como indivíduo. E por vezes você vai estar tendo resultados na sua vida em função dessas ferramentas que aparentemente são ocultas, porque você não estava nem aí. Por isso que eu acho que Jesus, tenho quase certeza, que Jesus ele vai lá e fala, buscar, e é verdade, e ela vos libertará. Então, se eu estou falando algo aqui para você agora, ainda que de uma forma muito passageira, uma forma muito, como que assim, simplista, eu estou pedindo para você, como meu irmão, para você tomar conta das palavras que saem da sua boca, entender o porquê das palavras que saem da sua boca, os motivos, as razões. E saber que o mundo lá fora, ou seja, além de você, todo esse ambiente, existem as coisas que são visíveis e invisíveis, e aquilo que é visível, ou que é invisível também, nem tudo, quer dizer, quase nada, você não tem controle. Ama o próximo como eu vos amei. Você consegue fazer isso em essência? Com facilidade? Foi uma oração, uma comunicação que Jesus nos falou. Um pedido. É tão fácil assim? Tá. Mas e se você usa palavras de outros, você repete palavras de outros, sem você também saber o porquê? Como a palavra tem poder. Quantos livros de autoajuda não determinam isso, não falam isso? E você realmente, a palavra tem poder? Aí você chega no pastor, não vou falar nem muito padre não, que raras vezes eu ouvi um padre falar sobre isso. Mas você vai ouvir muito um pastor falar isso, principalmente das neopentecostais. A palavra tem poder, e aí você começa a confundir aquilo com matéria, com uma posse material. Será que isso é real? Será que é isso que é o que Jesus veio nos ensinar? A palavra tem poder, mas na mão do outro e na sua mão. Se você não busca a verdade, essa palavra ela continua tendo poder, mas se você não entende o signo, você não consegue compreender de onde que ela vem, se ela está fazendo parte de um ritual. Quando você fala que a palavra tem poder, infelizmente, muitas vezes você está fazendo parte de um ritual, uma tradição muito antiga e que usa você como escravo sem você perceber. Porque, de fato, quem tem poder é o Pai. O único, aquele o qual Jesus nos revelou. Por isso ele é o revelador. Aí tem gente que fala de Apocalipse, né? Que Apocalipse é a terceira revelação. Não. Aquele livrinho ali não tem nada a ver com Jesus. É totalmente ritualístico. Aí muitas vezes você vai pensar que o seu futuro tem a ver com o Apocalipse. Aquele Apocalipse que está na Bíblia. Que é a revelação. Não, cara. A revelação foi Jesus. Ponto. Acabou ali. Ele falou que depois de Jonas não haveria nem mais um outro profeta. Ele, basicamente, é aquele que vem trazer a verdade, o caminho e a vida. Ponto. É lógico que Jesus, se você tiver cuidado e você for pesquisar o que Jesus falou sobre os momentos, esses momentos derradeiros, são poucas coisas. E é aquilo ali que você precisa saber. Inclusive, eu, com amigos pessoais, eu vou lá, com cada um deles eu tento conversar sobre isso. São poucos. Mas eu falo, olha, vai acontecer um dia. Se você acredita em Jesus como caminho, a verdade e a vida, ele fala que ele retornará. Ele fala que vai ser assim, 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 sabe? Então, se do nada, não sabemos, mas se do nada não existir mais luz, imagina acabar toda a luz durante 3 dias. Fica onde você está, entra em estado de oração, comunicação, adoração para o Pai Real, ou seja, ore para o Pai Real. Você, seja sozinho, seja com a sua família, em qualquer lugar que você esteja, ou com aquelas pessoas que estiverem ao seu entorno. Você já parou para pensar, nesse momento, onde não existirá luz? O que seria isso? Porque você está acostumado com um dia iluminado. Você está acostumado com uma noitinha, com uma luzinha. Você acha que quando Jesus retornar vai ser a mesma forma como você está lidando agora?
E ele fala dos eventos que estão para acontecerão nos céus. Quantas vezes você vai lá e observa o céu para saber o que é estranho? Se eu te perguntar hoje, por exemplo, agora, esse vídeo está sendo gravado pontualmente, dia 19 de abril de 2026. Então, nesse momento, aqui onde eu observo, eu sei que para cá, mais ou menos por volta de umas 7 horas da noite, mais ou menos 7, tá a constelação Gêmeos, e em Gêmeos eu consigo observar Júpiter. E aí eu consigo ver a movimentação das estrelas. Eu consigo ver as constelações todos os dias, a passada delas. Você consegue reconhecer isso? Porque se acontecer algo estranho ali em cima, eu tenho condições de falar, cara, tem alguma coisa estranha acontecendo. E se acaba a luz? Ou seja, o sol não vem. E se todas as luzes, tal como a gente conhece, nenhuma estrela é observada? Não é por causa de nuvens somente, mas nada é observado. Porque a gente não sabe se vai ser de dia, não sabe se vai ser de noite. Independente disso, não haverá luz. Aí imagina, não, você desesperado, você vai tomar um cafezinho, você vai lá no fogão, você liga o fogão e não acende. Porque o mundo invisível é diferente do mundo visível. E esse mundo concreto, tal como você conhece, é explicado pela ciência moderna. Mas você não conhece quase nada de tudo do seu entorno, principalmente essa coisinha que se chama de ar. O ar tem oxigênio, tem nitrogênio, tem gás carbônico. É mesmo. Será que é só isso? Se você não consegue mapear o que é oxigênio, nitrogênio, nem nada, como é que você pode falar que ele é feito disso? Porque alguém lhe falou, porque um cientista lhe falou. E aí você vai lá e acredita nisso. Então será que nesse dia, todos aqueles preppers, aqueles preparadores para o momento onde teria um distúrbio, onde aquela pessoa que fez um bunker, aí ele vai lá no bunker também, vai esquentar o cafezinho dele, porque ele tá nervoso. Aí ele pega lá um remedinho, porque ele tá nervoso, aí ele vê que aquele remédio, de algum jeito ele não tem mais a mesma composição que antes, ele nem é mais durinho, porque de algum jeito ele se desfez. Não tem a ver com a matéria? Será que você consegue explicar essa matéria? Será que nesse dia, tal como Jesus nos fala, e ele pede pra gente ficar aonde a gente está? E eu acredito que nós, nesse momento, nós devemos entrar em estado de oração, se assim acontece, porque não sabemos o que vai acontecer. Mas é uma das promessas. E não tem nada a ver com o Apocalipse. Nada a ver. A menos que você entenda o Apocalipse como um plano para chegar a esse ponto mal. Aí é diferente. E isso é uma papo para outra discussão. Isso tudo que eu estou falando para você são palavras. São signos. Tem significados. Tem seus significantes. Ou seja, elas se referem a algo. E esse algo, possivelmente, você pensou em várias coisas ao mesmo tempo. A palavra tem poder. Poder para quê? Para fazer com que você esteja onde você está? Para você ir para um outro lugar? E se for para um outro lugar, para onde? Um lugar que seja bom ou um lugar ruim? Um lugar que seja próximo do pai ou afastado do pai? Você entende que quando eu comentei que muitas vezes passa desapercebido um símbolo que é muito mais forte, um símbolo ritualístico, que por vezes você tem usado e você não está nem aí, usando como se aquilo fosse real e não é? Pense, cada vez hoje que você ouvir essa palavra, a palavra tem poder, veja que é um efeito. Para tudo existe causa, processo e efeito. Quando a gente fala a palavra tem poder, a gente está falando do efeito, a palavra. Mas quem é que fez isso? Então não vou discutir o efeito como se fosse o mais importante. A palavra não é mais importante, não é ela que tem poder. É o Pai que tem poder. Ele que é a causa. E é lógico, você usa essa ferramenta de acordo com como você deseja, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu modelo existencial. Tá bom? Bom, obrigado por você assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado, não esqueça de dar like. Gostaria muito de saber seu comentário, se esse vídeo é importante, foi importante para você e você acredita que vai ser importante para outra pessoa, não esqueça de compartilhar. Caminha comigo nesse canal, até a próxima.